Olá, pessoal. Aqui é a Adriana Souza, do programa Café e Conversa. Hoje eu quero falar para você que está nos acompanhando que o tema do nosso programa é sobre anestesia. Você já falou desse tema, você conhece muito bem. Nós temos um especialista aqui nos nossos estúdios e ele vai passar todas as informações para a gente. Mas antes eu tenho um recadinho para você, porque nós estamos realizando o nosso programa direto da cidade de Pirassununga. Estamos num espaço incrível, é a Lê Expresso Cafés Especial. A gente fala que esse lugar ele é sensacional e só vindo aqui provar, ver também o atendimento dessa equipe que vocês vão concordarem comigo. Então eu não vou ficar aqui falando do cardápio, porque tem uma infinidade de coisas gostosas feitas com muito amor e carinho para você. Voltando ao nosso tema sobre anestesia, Dr. Rodrigo Ortega, seja bem-vindo. É um prazer ter o senhor aqui com a gente, viu? Olá, boa tarde. O prazer é todo meu de estar aqui, de participar do programa. E eu espero conseguir esclarecer todas as dúvidas e deixar as pessoas mais tranquilas, porque é uma das queixas maiores, né? Daqui as pessoas vêm trazendo muita ansiedade, muito medo, principalmente relacionado ao tema anestesia. Com Tentar certeza. derrubar alguns mitos aqui hoje e vamos trazer grande melhoria aqui para as pessoas com informação e esclarecimento. Com certeza, doutor. Quando a gente fala em uma cirurgia, a preocupação das pessoas não é ali o processo pós-cirúrgico, nada, é a anestesia. Mais de 90% das pessoas têm esse medo, né? E existe um mito muito grande em cima da anestesia e nós estamos aqui para tentar esclarecer as principais dúvidas, os principais medos e trazer um pouco mais de calma, de alento aí para as pessoas. Com certeza, eu acredito que vai ser muito interessante. Doutor Ortega, pessoal, ele é da União dos Médicos Anestesistas, é daqui do estado de São Paulo? Sim, a nossa empresa trabalha aqui na região específica, aqui onde você está nos entrevistando, né, em Pirassununga. Nós atendemos os municípios de Pirassununga, Descalvado, Porto Ferreira, Casa Branca e Santa Cruz das Palmeiras. Eventualmente cobrimos algumas outras cidades, mas em específico essas são as nossas 5 bases, trabalhando tanto em hospitais quanto em clínicas particulares, oferecendo aí o serviço de anestesia. Bacana. Doutor, o que é anestesia? Bom, anestesia é o ato de oferecer conforto, ausência de dor e ausência de consciência durante um ato cirúrgico. Nós podemos oferecer isso, quer seja de forma periférica, através de técnicas em que nós conseguimos bloquear os estímulos nervosos periféricos, ou através de forma central, em que nós retiramos os estímulos do sistema nervoso central. Quando a gente fala de anestesia em áreas periféricas, nós estamos falando de bloqueios regionais, bloqueios espinhais, e quando a gente fala de anestesia do sistema nervoso central, nós chamamos de anestesia geral. O ato em si visa a gente trazer conforto, visa a gente trazer alento e ausência de dor para as pessoas. Em alguns casos específicos, nós deixamos o paciente totalmente consciente, como é no caso, por exemplo, das cesarianas, em que a gente faz uma anestesia espinhal, em que a paciente fica sem sentir dor, sem sentir a condução tátil, sem sentir a condução térmica do corpo, para poder ter ali o momento do parto cesariano e totalmente consciente, para que tenha a lembrança, a memória de tudo que ocorreu ali e o primeiro contato com o bebê. E nos casos extremos, em cirurgias mais complexas, por exemplo, em neurocirurgias, nós atuamos diretamente no sistema nervoso central, tirando a consciência, tirando todos os estímulos nervosos e deixando esse paciente em um estado semelhante ao coma, um estado que a gente chama de anestesia geral, e que esse paciente não vai ter memória, dor ou qualquer tipo de sensação durante o procedimento. Perfeito. Qual a sua formação? A gente pergunta porque é interessante, doutor, a gente falar desse tema,
E as pessoas que estão nos ouvindo entender que é de um profissional, é a opinião de um profissional que está sendo dada aqui. Perfeito. Especificamente relacionados à anestesia, eu sou formado como médico, me formei pela Universidade de Marília em 2009, fiz residência em anestesiologia pela Maternidade de Campinas, terminei a residência de anestesiologia e fiz vários cursos complementares. Fiz o curso de anestesia pediátrica, fiz o curso de bloqueios guiados por ultrassom, fiz o curso de dor intervencionista e fiz alguns outros cursos relacionados também a conforto para a anestesia, como hipnose clínica, acupuntura e algumas outras terapias a mais para tentar trazer um pouco mais de conforto emocional no ato pré-anestésico e também no pós. Doutor, quais as principais técnicas aplicadas? Bom, como eu já havia mencionado antes, as principais técnicas são relacionadas aos bloqueios espinhais, em que nós vamos dar o nome de raquianestesia e anestesia peridural. Os bloqueios periféricos, em que nós podemos utilizar um exemplo aqui, o bloqueio de plexo braquial, em que nós tiramos todo o estímulo do plexo braquial, em que a pessoa fica com todo o braço anestesiado para uma cirurgia ortopédica, por exemplo, e as anestesias gerais. Existem inúmeras técnicas de bloqueio regional em que a gente consegue promover a anestesia regional e aí vai ficar a critério do tipo de cirurgia. Para uma cirurgia específica da mão, existe um tipo de anestesia específica que eu faço somente a mão ficar anestesiada, para que aquilo seja personalizado e é sempre feito de uma forma subjetiva e individualizada para cada paciente. Então, cada paciente recebe uma dose e cada paciente vai receber um tratamento personalizado de acordo com a sua doença prévia, de acordo com o seu estado clínico, para que seja feito tudo o mais próximo do homeostático, do que seja normal para aquele paciente, sem causar muito dano. Doutor, agora a gente vai falar sobre o que assusta mesmo a população, que são os riscos. Maravilha. E principalmente os mitos que as pessoas colocam ali na cabeça, Perfeito. Muitas crenças, muitos medos. Sim. Bom, agora, falando primeiro dos riscos, né? Os riscos, como a gente hoje trabalha com anestesia personalizada, então os riscos são inerentes à situação de cada paciente. Então hoje nós temos um paciente, por exemplo, que tem um problema cardíaco. Esse paciente é hipertenso, ele já infartou, ele tem arritmia. Ele não pode receber o mesmo tratamento e não pode receber as mesmas doses que um jovem que nunca teve nenhum problema cardíaco. E ele está sujeito a riscos diferentes do que um jovem. Primeiro pela idade, depois pela condição. Assim também a gente pode pensar de outras doenças crônicas, como a asma, como o diabetes, como a obesidade. E nesse sentido, a gente fica sempre cercado de informações do paciente para diminuir os riscos. Hoje, os riscos maiores ficam em torno de trombose venosa profunda, né? Arritmias durante o procedimento e pacientes que podem ter algum tipo de AVC, uma isquemia cerebral por conta das alterações que podem ter ali. Em tese, a anestesia sempre vai trabalhar com a inibição do sistema nervoso simpático, causando uma tendência à pressão ficar um pouco mais baixa, que a gente chama de hipotensão, e uma tendência à arritmia. Hoje, com os fármacos mais novos, a gente consegue controlar, individualizar esse tratamento para que isso não ocorra, né? Mas, eventualmente, dependendo do estado do paciente, ele pode apresentar esses sinais clínicos e, imediatamente, nós corrigimos. É muito importante a gente sempre trabalhar com a informação de forma prévia. Então, se você está no processo para uma cirurgia eletiva, faça os seus exames,
passe em uma avaliação pré-anestésica e fale com o anestesista, tire as suas dúvidas e seja honesto, claro e verdadeiro. Fale a verdade, para que seja feito um planejamento em cima daquilo das informações que a gente tem para oferecer o melhor para o paciente. No caso de pessoas hipertensas, isso está ligado a problemas cardíacos ou não? Ou é outra condição? Depende do grau da hipertensão. Então, nós temos hoje várias classes de hipertensão e hoje é uma doença prevalente, em que grande parte da população apresenta, e temos pacientes hipertensos crônicos que não têm alterações cardíacas e pacientes hipertensos crônicos que têm alterações cardíacas. Nós, durante esse processo, quando identificamos isso, conversamos, analisamos o caso do paciente, se for preciso, pedimos também uma avaliação de um outro especialista, para que um cardiologista nos envie um relatório, dizendo qual é exatamente o risco cardiológico daquele paciente, e ele vai indicar, olha, esse paciente tem um risco grave, esse paciente tem um risco moderado, baseado em conceitos da cardiologia e estratificando a informação para que a gente haja de uma forma mais incisiva e certeira. Também, nesses casos, existe a possibilidade do paciente precisar de um suporte de terapia intensiva pós-operatória. E isso tudo, essas informações, nós vamos nos guiar pelos exames pré-operatórios. Daí a importância de nós planejarmos e a importância de nós termos acesso a informações honestas e verdadeiras vindas do paciente. E daí também o grande mito em que os pacientes têm medo da anestesia por conta dessas possibilidades, baseado aí numa cirurgia não planejada. Toda esse cenário que eu citei para você, ele não existe, por exemplo, num caso de urgência e emergência. Na urgência e emergência, o paciente ele vem até nós de uma forma em que nós não temos como fazer esse planejamento. Ele acabou de ser diagnosticado com algo que precisa ser operado imediatamente. E aí, nesses casos, a nossa estratégia de trabalho se torna um pouco diferente e um pouco mais arriscada, oferecendo um risco maior. Tendo em vista que nós temos um paciente com estado clínico interrogado, nós não conseguimos investigar, e ali é um cenário em que tudo pode acontecer, né? Então, o risco que a população às vezes ficam, o medo serão mais nesse sentido, no caso de uma emergência, não poder investigar o histórico ali do paciente. Hoje em dia, as pessoas, elas têm um medo generalizado e eu acredito que existe um mito muito grande. Uma história que é passada de vizinho para vizinha, de pai para filho, em que eles colocam, geralmente, como vilão, o ato anestésico. E que as histórias são antigas, nós não sabemos nem se elas são verídicas, e ficou-se esse mito, e esse mito vai sendo alimentado. Não temos como a gente dar garantia de nada em nenhum procedimento. Nós temos como estratificar o risco e dizer, olha, a probabilidade de uma complicação aqui é mínima, mas eu não posso garantir nada. E as pessoas têm uma tendência a querer controlar muito todas as situações. E quando se vem numa situação em que estão entregues à mão de outros profissionais, sem ter o próprio domínio ali da vida, ela se vê numa situação de angústia muito grande. E é isso o que mais acomete os pacientes que vão ser operados. Eles não têm o controle. Eles vão entregar a vida para que outra pessoa literalmente corte e retire ou conserte alguma coisa no seu corpo. E nessa situação em que você não tem o controle, não consegue conduzir, isso gera uma ansiedade, uma angústia e um medo muito grande, associado a um medo de morrer. As pessoas têm muito medo de morrer, porque elas não têm uma vida bem sedimentada, com informações sobre o que é esse processo de estar aqui, presente na matéria, vivos.
e isso gera bastante ansiedade e angústia. Eu gostaria de saber como que o senhor controla essa ansiedade, o que faz para controlar a ansiedade desses pacientes que já chegam com esse histórico, que traz ali de familiares, que traz toda essa cultura, esse mito? Bom, o melhor remédio para o medo é a informação. O quanto mais você se mantiver informado e o quanto mais você esclarecer os detalhes para um paciente, isso vai fazer com que ele não sinta medo, isso vai fazer com que ele se sinta mais aconchegado, com que ele se sinta mais protegido. Então, a partir do momento em que a gente recebe um paciente nessa situação de angústia, nessa situação de desconforto, o que a gente oferece é a informação, é o esclarecimento, literalmente oferecer a luz para que ele deixe de acreditar que aquela sombra que ele está vendo é um bicho-papão e que ele passe a ter, com maturidade, a coragem de enfrentar a situação que vive e vencer o medo. Perfeito, doutor. Como escolher um bom anestesista? Bom, primeiro, você pode buscar informações sobre este profissional, e as informações podem ser de forma informal, através de conhecidos, através do meio ali das amizades em que você tem. Segundo, de forma formal. Você pode procurar nos meios hoje que nós temos digitais, como o Instagram, como o Google, como o YouTube, e procurar informações sobre aquele profissional que você está ali contratando para o seu serviço, né, de forma direta ou indireta. E você tem total liberdade de dizer não. É muito importante a gente falar isso para as pessoas. Você pode dizer não. Você pode dizer, olha, eu prefiro não ou eu prefiro sim. Você tem essa liberdade. Você não é obrigado a fazer aquilo que você não quer. Tá? Então, acho que essa é a melhor maneira de encontrar um profissional. Primeiro, se informe com as pessoas que estão ao seu redor, com o seu círculo de amizade. Depois, se informe de forma digital. Se for preciso, entre no site do CREMESP, procure pelo nome do anestesista, veja se ele é um profissional credenciado e tenha maiores informações e escolha com sabedoria. Escolher com segurança, né, doutor? Doutor, o senhor acredita que a tecnologia tem ajudado bastante no processo de anestesia ou isso não mudou? Bom, existe um aforismo que diz que o novo sempre vem e o novo sempre vence. Eu seria um defensor conservador do antigo se eu não aceitasse o novo e seria talvez um grande hipócrita. A anestesia nos últimos 20 anos deu um passo enorme de evolução em tecnologia de todos os aspectos. Nós dependemos principalmente de fármacos que precisam ser eficazes. Nós dependemos de monitores que precisam trazer informações precisas. Nós dependemos de agulhas, nós dependemos de seringas, e isso tudo parece, a grosso modo, que não evoluiu. Mas hoje nós temos seringas que não existiam há 20 anos atrás, que nos trazem uma segurança de fazer alguns bloqueios. Nós temos fármacos inúmeros com tecnologias em que permitem com que a gente não tenha alterações no paciente que existiam antigamente. Nós temos equipamentos que são capazes de dar suporte à vida com precisão, desde um recém-nascido prematuro a um idoso que está no extremo da idade. Então hoje nós conseguimos anestesiar um bebê de 1,5 kg ou menos, ou mesmo um idoso com mais de 100 anos com muito mais segurança do que há 20 anos atrás. É óbvio
que nós, no nosso país, ainda não temos acesso a algumas coisas mais modernas que existem lá fora. Mas, com o que nós temos aqui hoje, conseguimos oferecer com segurança uma anestesia praticamente perfeita para todas as pessoas. Tá? Bacana, doutor. E para quem está nos assistindo, qual que é o seu endereço, como que o pessoal faz para te encontrar? Muito bem. Aqui em Pirassununga, você pode me encontrar na rua 13 de Maio. Eu atendo numa clínica aqui que chama Clínica Clare, na rua 13 de Maio, número 1360, se não me falha a memória. Clínica Clare, ela fica no segundo quarteirão da rua 13 de Maio e você pode me encontrar lá. Você pode me encontrar pelo Instagram, se você procurar @Dr. Rodrigo Ortega, você vai me encontrar, né? E essa é a minha principal forma de ser encontrado. Aqui em Pirassununga, eu atendo na clínica, junto com outros profissionais da anestesia. A nossa empresa hoje tem 10 profissionais de anestesia que oferecem um procedimento linear e regular para os pacientes. Então, qualquer um dos nossos associados vão conseguir oferecer um serviço de qualidade para os pacientes. Tá? Nós atendemos na região toda. Temos um consultório também em Porto Ferreira, em que outros profissionais, eu não atendo lá, mas outros profissionais da empresa também atendem lá e a gente consegue oferecer suporte aos pacientes. E horário de funcionamento, doutor? Olha, nosso horário de funcionamento no consultório é de segunda a sexta-feira, no horário comercial, das 8 da manhã até as 18, né? O consultório está funcionando. Sempre nós temos um profissional para atender. Eu hoje atendo às quartas-feiras, eventualmente também atendo outros dias da semana. E também conseguimos fazer atendimento por telemedicina. Então eu consigo atender paciente de outras regiões que eventualmente me procuram pelo sistema de telemedicina e a gente faz uma videoconferência e consegue esclarecer e fazer o atendimento adequado da avaliação pré-anestésica. Além disso, a nossa empresa também dá seguimento em tratamento de dor crônica e temos vários pacientes que nos procuram por isso, mas a nossa principal procura ainda é a anestesia. Anestesia, muito bom, doutor. Doutor, quero te falar que foi um prazer ter o senhor aqui na nossa companhia, trazer informações sobre esse tema, como a gente havia dito no início. Tem muito mito, tem muito medo, os pacientes trazem uma cultura muito antiga sobre casos que, como o senhor disse, nem tem o conhecimento. Então é muito bom desmitificar tudo isso. Bom, eu que agradeço o convite, né? Estou à total disposição. Se você teve acesso e conseguiu assistir esse podcast, conseguiu ouvir esse podcast nas plataformas e ficou com alguma dúvida, fique à vontade em entrar em contato comigo. Eu estou à total disposição e é preciso que haja mais disso, que a gente consiga esclarecer e trazer luz para as pessoas, para que os mitos sejam quebrados e as pessoas estejam se sentindo mais empoderadas para conduzirem as próprias vidas com responsabilidade, até mesmo nos momentos da enfermidade. Com certeza, doutor. Muito obrigada, parabéns pelo seu trabalho, viu? Obrigado, eu agradeço. Nós que agradecemos e agradeço vocês também pela companhia.